Olá, bom dia a todos. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Ana Carolina Longoni de Castro Vicente, né, sobre a tutoria do José Osvaldo Silva da Cunha. Eu pretendo apresentar a minha sociabilização, né, cujo título principal é o impacto da formação continuada na prática pedagógica dos professores de ciências da natureza na rede estadual. Então, como resumo, né, a profissão docente ela exige uma constante atualização. A Secretaria de Educação busca promover a formação continuada dos professores, mas ainda existe um descompasso entre os cursos oferecidos e a realidade da escola. Esse estudo visa identificar as dificuldades encontradas pelos professores ao implementar novas práticas aprendidas e quais seriam os temas mais relevantes para a atuação em sala de aula. Então, como introdução, a gente tem a questão de mostrar, né, que a docência, como demonstram as pesquisas, existe muito é uma profissão muito abrangente, né? Então, ela vai muito além do mero domínio do conteúdo disciplinar e vai além da crença de que basta a gente conhecer, né, a disciplina o suficiente para ensinar. Então, essa crença ela simplifica uma prática muito complexa, né? Então, o professor ele envolve um conjunto de habilidades, de conhecimentos que vão muito além do simples domínio da prática disciplinar. Então, essa complexidade, ela exige que a gente reflita muito sobre, né? Então, uma das pesquisas que eu gostei bastante e é bem elucidativo é o estudo, né, da Joyce Mello Mesquita, de 2022, aonde ela se questiona por que ensino do jeito que ensino. Então, ela demonstra a importância dessa reflexão individual a respeito das nossas escolhas pedagógicas quanto professor e na construção da identidade do profissional. Eu trago aqui 3 citações que achei bem pertinente a esse tema de pesquisa, que é podemos tomar consciência de qual atividade docente no contexto escolar não é nada simples e natural, mas é sim uma construção social que guarda múltiplas facetas e cuja a descrição metódica implica necessariamente em escolhas epistemológicas. Embora a docência seja realizada há séculos, é muito difícil definir conhecimentos envolvidos na realização de tal profissão, devido ao tamanho da ignorância sobre si mesmo. O ensino é uma ocupação cujo objeto não é composto da matéria inerte ou símbolos, mas sim de relações humanas, com pessoas capazes de tornar iniciativas e dotadas de uma certa habilidade de resistir ou participar das ações do professor. Então, com essas 3 citações, o que eu quero discutir é basicamente que o papel do docente ele vai muito além de ter o domínio da matéria, ou ter o domínio de uma metodologia, e sim em relação a relações entre pessoas, né? Então, é uma coisa complexa e que realmente dentro de sala de aula a gente pode ver o quão desafiador é. Então, basicamente, esse é o meu tema de pesquisa, né? O quanto que a educação continuada impacta na aula desse professor e realmente o quanto é difícil levar o conhecimento teórico ao conhecimento prático. Então, aqui eu trago alguns registros feitos no meu estágio, né? Onde basicamente as aulas eram expositivas, utilizando o quadro branco. E trago também a questão da participação dos alunos em outras atividades que não têm a ver propriamente com o ensino da matéria de física ou matemática, que foram as aulas que eu observei. Então, eu observo que eles tinham pouco engajamento em relação a essas aulas expositivas mais passivas, e quando eles realmente tinham oportunidade de se ter ativo durante o processo ali, eles realmente participavam bastante, engajavam bastante. Então, houve 2 oportunidades que eu pude ver os alunos verdadeiramente engajados. Uma foi na preparação da festa do Halloween, como tá a foto aí, e a outra foi numa visita à Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, né? Então, a minha metodologia de pesquisa ela foi qualitativa, buscando investigar a influência da formação continuada na prática dos professores, do professor de física e matemática que eu acompanhei. Ela se restringe a coletas de dados, realizado por uma combinação de instrumentos, né, com registros diários, onde eu registrava todas as coisas
pertinentes e de acordo com o meu roteiro de observação também. Então, em relação à participação dos alunos, como foi a conversa entre aluno e professor, a participação dos alunos no processo de aprendizado, em questão a estrutura da sala de aula, em questão a estrutura humana dessa escola também, né? E também com entrevistas semi-estruturadas que eu fiz com o professor que me supervisionava, né? O professor Roberto, e com o vice-diretor, o professor Rogério. Como resultados e discussões, o que eu pude observar no meu período de estágio, o primeiro é a questão do esgotamento físico e mental, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Então, era evidente o cansaço físico e mental deles, e que acabava reduzindo na paciência e desmotivação, né, de ambos os atuantes do processo de aprendizagem, do professor e do docente. Então, como também outra observação que eu pude ter, né, e resultados e discussões, a infraestrutura da escola também impactava diretamente na educação, primeiramente pela ausência de funcionários da limpeza, então houve-se uma redução do tempo de aula de 50 minutos para 30 minutos. Em algumas ocasiões também faltava-se professor e se tinha o adiantamento de períodos. Então, os alunos acabavam sendo prejudicados diretamente, porque o professor com 3 turmas, né, ao mesmo tempo no período de 30 minutos, basicamente se dava ao menos para ele se direcionar à sala, realizar a chamada, passar alguma coisa no quadro e já era necessário ir para outra turma. Então isso acabava prejudicando bastante a questão do planejamento da aula, né, e da execução também. O professor que eu acompanhei foi o professor Roberto. Ele leciona física e matemática para turmas do 2º e 3º ano. O Roberto tem 72 anos, tem uma ampla experiência, né? São 20 anos em educação e também já teve atuação na área do comércio. A rotina do Roberto era bem puxada, então ele dava aula numa outra escola de período integral. Então ele dava aula nos turnos matutino e vespertino, e na escola em questão no período da noite. Ele relatava um cansaço, o impacto do seu cansaço, né? E também relatava muito a questão do perfil do aluno da noite, que é um perfil mais desinteressado, segundo o mesmo. As aulas observadas seguiam uma metodologia bem tradicional e expositiva, com uso exclusivo do quadro branco. Não foi empregado nenhuma tecnologia que se tinha à disposição, né? Então, eu questionei, existe uma plataforma para envio de materiais online, mas não era muito utilizada. E também o retroprojetor existia apenas um único na escola, então eram em situações bem específicas. Os planejamentos da aula eram baseados no livro didático, então basicamente era a transcrição do livro didático no quadro branco. Após os alunos copiarem, era então explicado a matéria que estava no quadro. As avaliações incluíram provas de múltiplas escolhas com consulta ao material. E 2 trabalhos realizados, um na disciplina de física, que era sobre energias renováveis, e um na disciplina de matemática, que era a matemática aplicada à música. Uma causa que acaba prejudicando bastante também ali a questão da aprendizagem e do professor também, da motivação do professor e dos alunos, é a questão da evasão. Grande parte da maioria dos alunos estava evadindo da escola, né? E também existe a questão da ausência dos alunos que ainda não evadiram, mas a frequência é bem pouca, né? E além disso, os alunos que se estavam presentes, né? Elas não, apesar de estarem presentes, elas estavam presentes apenas fisicamente, mas a atenção não estava ali no momento da aprendizagem, né? Então era perceptível que os alunos mexiam bastante no celular, se engajavam em conversas paralelas e acabava que isso impactava no aprendizagem deles, né? Então, por mais que seja prova com consulta, ainda assim o resultado era abaixo do esperado. No âmbito da educação continuada, tanto o professor quanto o vice-diretor destacaram a relevância dos cursos da Secretaria de Educação, principalmente em relação a metodologias ativas e inteligência artificial, mas relatavam que era difícil extrapolar aquilo do teórico para o mundo prático devido à diversidade dos alunos em sala de aula.
Como conclusão, eu pude vivenciar o estágio e ter a minha percepção sobre o papel do professor mudada, né? Então, o convívio com o cotidiano escolar e a troca de experiências com diferentes profissionais me permitiram enxergar o docente como seres humanos mesmo, que enfrentam desafio, cansaço e estresse. Né? Essa experiência também me evidenciou a necessidade de práticas pedagógicas que vão além de metodologias passivas, buscando um maior engajamento dos alunos, né, no processo de aprendizagem. Então, como perspectiva futura, para os meus estágios 2 e 3 e mais para frente na minha docência, né, como regente, como professor regente, é a busca por metodologias ativas, ferramentas digitais no ensino de química, a fim de promover realmente um maior envolvimento dos alunos e contribuir para a superação desses desafios observados durante esse estágio 1. Então, aqui estão minhas referências e eu agradeço pela atenção de todos.